A Tomar TV está aqui no Cerro do Outeiro, onde o fogo passou há poucas horas e deixou este rastro de destruição. Neste momento continuamos a ver ainda algumas casas a arder, temos informação de que esta casa não estava habitada, de qualquer forma continua aqui a arder e estivemos lá em cima com bombeiros que estavam sentados a olhar para o fogo. E que, por simplesmente, depois de estarem aqui há algum tempo, ouvimos um comandante dizer que se não houve projeções até agora, já não vai haver mais projeções e que, portanto, abandonaram aqui o local. A informação que tinham era que isto era um palheiro. Nós, junto aos habitantes, percebemos que era uma casa que já não estava habitada, como há muitas outras aqui nesta encosta e que foram completamente devastadas pelas chamas. Esta casa, quando nós chegámos, estava completamente em chamas, ainda está, mas neste momento já podemos ver que caiu o telhado e que continua a desabar face ao poder das chamas que ainda lavram aqui. E um pouco aqui por toda esta zona envolvente, aqui em baixo há incluindo árvores daquelas que demoram mais tempo a arder e que ainda estão em chamas, nomeadamente as oliveiras aqui em baixo. Tudo isto aqui era uma zona povoada. Ali em cima temos incluindo alguns moradores que nos estão a observar e com quem já tivemos a falar e que ficaram também atónitos face ao facto de os bombeiros terem abandonado aqui o local, fazendo fé então de que de facto se não houve uma projeção e tendo em conta que já ardeu aqui tudo, que não volta a arder e é essa a informação de que os bombeiros têm. Aqui nesta região, a Tomar TV esteve também na Louriceira, uma aldeia tal e qual como esta, completamente devastada pelo fogo. Ainda havia casas a arder por dentro, das quais não era possível ver que estavam a arder e que depois de um pouco de pesquisa conseguimos perceber que estavam de facto em chamas. Tentámos ajudar a população com mangueiras a tentar apagar o que restava daquelas casas, de forma a evitar que aquele fogo propagasse a outras habitações que estavam ao lado e que não tinham ardido. Foi preciso dar uma corrida para chamar os bombeiros lá em baixo na encosta e que prontamente chamaram várias unidades para aquela aldeia, que era uma aldeia que toda a gente já sabia que estava consumida pelas chamas ou que tinha sido consumida pelas chamas. Nós, incluindo, deslocámos-nos para lá depois dos alertas de que aquela aldeia estava a arder e é impressionante ver como de facto não estava lá ajuda, pessoas de facto a ajudar a população que ainda andava lá com mangueiras a tentar apagar o que tinha sobrado, porque o fogo passou lá numa questão de poucas horas da hora que estamos agora neste momento, que devem ser cerca de 10 horas da hora que estamos a gravar isto, mas de facto conseguimos então chamar os bombeiros neste momento ainda lá estão a tentar apagar o que resta do fogo. Havia lá uma senhora que estava a lançar água para dentro de uma espécie de uma casa, de uma arrecadação, não estava com coragem de abrir, sabia que estava tudo a arder lá dentro e quando os bombeiros chegaram, nós estávamos praticamente a abandonar e quando os bombeiros chegaram abriram a porta e saiu uma nuvem de fumo impressionante que seria o milho que estava a secar naquela zona, naquele espaço e que estava completamente a arder. E a senhora acabou por dizer apaguem isso e foi portanto aí que os bombeiros atuaram. Há outras aldeias. Nós estivemos também na Rua do Lagar, que é precisamente na zona em que o Concelho de Santarém em que o Distrito de Santarém faz fronteira com o Distrito de Castelo Branco, uma zona completamente toda ela devastada pelas chamas. Falámos com uma senhora que nos disse que foi uma vida que desapareceu de um momento para o outro. Falámos incluindo com os filhos dessa senhora, ou pelo menos com um dos filhos, que disse que numa questão de horas tiveram que ficar deitados junto ao chão para não inalar fumo, tiveram que se molhar com água para conseguirem sobreviver a estas chamas que lavram aqui praticamente há 4, 5 dias aqui nesta região. Recordo que este foi um fogo, como eu tenho recordado ao longo de outros diretos, um fogo que começou em Ferreira do Zezer, praticamente na sexta-feira, que se alastrou para outros concelhos, que já foi a Alvaiasa, já foi a Mação, onde ainda lavra, já foi a Vila de Rei, também a Figueiró dos Vinhos, onde ardeu uma das únicas freguesias que não tinha ardido no grande incêndio de Pedrógão Grande. Isto são de facto imagens impressionantes, aqui como todas estas hortas acabaram por ser consumidas pelas chamas. A população estava-nos ali há pouco, agora mesmo, a avisar para termos aqui algum cuidado com estas chamas, que de facto é preciso. Aqui este palheiro, esta habitação, ex-habitação, continua a arder.
Portanto, é este o cenário aqui pintado, poucos meios, ou talvez meios talvez um pouco descoordenados para fazer face a este fogo, a este grande gigante que lavra aqui nestes concelhos da região do Médio Tejo. A Tomar TV em Vila de Rei, em Mação e em toda esta região, fazer cobertura, Flávio Nunes, Tomás Durã e Orlando Oliveira. Boa tarde, a Tomar TV está aqui na Borda da Ribeira, é a localidade mais limítrofe do concelho de Vila de Rei. Deste lado é Vila de Rei, daquele lado é Mação, concelho de Mação, já distrito de Santarém, deste lado é distrito de Castelo Branco, e estamos aqui nesta localidade onde o fogo passou e pouco deixou. Encontramos aqui não deixou nada. A Maria da Luz, não é? Sim, não deixou nada. Só deixou as recordações do passado e trabalho do nosso corpo. Uma pessoa trabalhou toda a vida no duro, que nem sei se os senhores percebem isso, não, nestas costas, pronto, na agricultura, pronto, que era a nossa vida. E agora, ao cabo deste tempo, a gente vai ser nadinha. Nós tiveram o futuro dos nossos filhos. Diga uma coisa, tiveram o apoio dos bombeiros enquanto o fogo estava a lavrar aqui nesta zona? Eles vieram, mas tiveram lá um bocadinho de altura que acho que não tivemos grande ajuda. Principalmente quando foi aqui ao princípio. Pronto, foi muito confuso. Olha, senhores, começou a arder naquele lado, a arder no fundo, a arder nas costas, a arder pela frente. Foi muito complicado. A gente andava tudo rodeado de fumo e lume, que isto era enorme. Ninguém morreu, graças a Deus, ninguém se aleitou. Mas arderam algumas casas de primeira habitação, nomeadamente estava-me a dizer que aquela casa era habitada? Sim, aquela casa era habitada e é que a senhora não morreu. A senhora está cá, está um bocadinho adiantada, levaram-na pronto para o lar, para não poder cá estar com este fumo, como o meu marido também foi, mas há de vir se Deus quiser. E então ali a parte da casa ficou queimada, ficou destruída. Agora, coitadinha, imagina quando a senhora cá chegar. A nossa casinha, ela pode ser ruim, mas é a nossa casa. É a nossa casa humilde, onde a gente faz a nossa vida. Pois. E pronto, é assim. Explique-me então, esta era uma das estradas aqui principais desta localidade, não era? Sim, esta é a estrada principal. A senhora tem casa aqui nesta zona também? Exatamente, a minha casa é esta, onde está ali aquela carinha que é do meu filho, também, olha, foi aflito, ali para os lados de Alcravela, não sei se sabe, também para lá tinha as máquinas que ele trabalha em madeiras, e pronto, também balou aflito outra vez, não bastou aqui, foi morrendo, não morreu porque eu tinha ali uma cozinha que era só placas, e então o que é que eles tiveram que fazer? 3, deitar-se no chão, barrufar-se com água, porque não conseguiam sair com o fumo, não conseguiam sair com a chama. Imagina, a aflição deles. Eram dois colegas do meu filho e eles disseram: Maria, não morrermos, foi porque não tinha que ser. É muito duro. A senhora estava cá? Eu tinha-me levado para a casa da minha filha, que a minha filha mora naquele lado da além da Borda da Ribeira, que é a Rua do Lagar, e ela é a Borda da Ribeira, e então a casa da minha filha tinha mais condições, e que nem se podia, porque uma pessoa com a minha idade. E então eu não estava, tive cá um bocado, mas depois fui. Que meus filhos não puderam. Mas diga-me, já foi à sua casa e em que estado é que está? A minha casa, pronto, graças a Deus, não ardeu. Não, só fiquei assim, nadinha à volta da minha casa. Meus quintais, as minhas hortas, um bocadinho de corela que tinha para cima, isso não, isso ficou tudo derruído.
Mas a casinha, pronto, era uma casinha honesta, mas conforme eu avaliei, ela assim está. Não vou passar, graças a Deus e às pessoas que ajudaram. Prontos, é assim a nossa vida. Mas é muito, isto foi muito. Há 3 dias que a gente não vai à cama. Portanto, neste momento são 8h30, no momento em que estamos a gravar isto, mas diga-me, o fogo passou aqui há quanto tempo? Olha, ele ameaçou a gente aqui, por exemplo, das 10 horas para cá. Mas ontem já foi o dia inteiro. Ontem já foi o dia inteiro, porque isto ardeu tudo, tal que a gente a vista e não a vista. E então a noite não deu para dormir, o dia não deu para descansar e já viemos, pois como é que ia dizer, hoje é quarta, ontem foi terça, já na segunda-feira a gente andou nesta vida. É assim que o senhor está. Portanto, isto ardeu hoje durante o dia? Sim, a maior força foi a partir aí das 10h30. 10h30 até agora, olha, agora à noite estrembolhei-me, agora à noite nem sei que horas é que isto apausou um bocadinho, ainda há pouquinho tempo, porque isto foi muito, isto não ardia, isto ardia em todo lado, senhores, ardia em todo lado, isto não era coisa boa, a gente apagava aqui, já estava a fazer ali, apagava-se ali, estava ali, ai senhor da agonia, olha, só para quem viu, mais nada. Muito obrigado e boa sorte agora no momento de reconstrução. Não está fácil, a gente ficar sem nada do zero não está fácil. Uma filhinha, tínhamos muitas hortaliças para nossos animais, para a gente, até se podíamos às vezes dar a pessoas que até nem tinham, que a gente gostava de fazer isso. Agora nem para a gente temos, ficou tudo queimado. A minha filha diz assim, mãe, não temos uma filhinha verde para nada. Eu disse, não filha, mandamos morrer à fome. Se Deus quiser, não. Pronto. Muito obrigado. Prontos, obrigadinha, vão com Deus, boa viagem e boa sorte. E que nunca vos aconteça, nem a vocês, nem na vossa família. Que isto é muito duro. Isto não é morrer, mas é sofrer. É sofrer e muito, muito sofrer. E o meu neto, esse, tem quantos anos? 13, 14, 15, 17 anos. Não sei se o meu filho abriu para o hospital nisso, não. Um rapazinho novo, toda a noite. Quando eles chegaram, esta noite, a Mili, que era para aqui, quando chegaram a casa, era 6 horas da manhã. Sem jantar, sem nada, todo à noite a trabalhar para ver se conseguiam atravá-lo ali no cimo, mas não conseguiram, que hoje veio tudo à mesma. Eu acho que tenho que ligar agora para eles, que acho que ele teve que falar com ele para o médico, porque ele estava muito por baixo. Muito obrigado pelo seu testemunho. Dona Maria da Luz, que é uma moradora aqui desta zona, que nós vamos passar também a testemunhar. Esta era a Rua do Lagar, precisamente porque aqui à nossa frente havia um lagar que, como nos explicou a Dona Maria da Luz há pouco em off, ou antes de começarmos o direto, explicava que este era um lagar que já não estava a ser usado, mas é uma questão de poucos anos, porque era um lagar que estava funcional. É a Rua do Lagar. Aqui à nossa frente, onde nós nos estamos a dirigir, há uma das casas de primeira habitação que foi consumida pelas chamas. Ao que pudemos apurar, aqui com esta moradora são pessoas que estão bem. Não podemos dizer o mesmo dos seus bens. É uma casa que ficou então queimada pelas chamas, que passaram aqui nesta quarta-feira com grande intensidade e que ainda lavram. Lembro, este é um fogo que está ativo desde sexta-feira passada, que já passou por vários concelhos, nomeadamente de Ferreira do Zézere para Alveiazer, de Ferreira do Zézere também para Vila de Rei, de Vila de Rei para Concelho de Mação, que a Tomar TV pôde testemunhar durante esta madrugada, e de Mação, onde o fogo lavra agora com grande intensidade. Houve também momentos em que chegou a Figueiró dos Vinhos, onde ardeu também uma freguesia, uma das freguesias que tinha sido poupada no grande incêndio de Pedrógão Grande. É um cenário desolador, um cenário em que ainda vemos coisas a arder. O fogo passou aqui há poucas horas. As hortas, as casas, os sítios onde as pessoas tinham arrecadado os seus bens, os carros que por aqui ficaram, tudo isto foi, portanto, devorado pelas chamas. Isto aqui seria eventualmente uma horta, podemos ver aqui ainda uma mangueira completamente consumida pelas chamas. E agora será um tempo de reconstrução que não será fácil face ao facto de
tudo isto estar cheio de fumo e eventualmente continuará a estar ao longo dos próximos meses, quem sabe. Esta é só uma das casas, há outras, nós já podemos verificar algumas ali mais em cima que também foram consumidas pelas chamas, mas é de facto um cenário desolador, praticamente impossível de descrever por palavras ou por imagens, só mesmo estando aqui é que é possível ver com todo o rigor o que se passou aqui nesta localidade e noutras. Esta é só uma das pelas quais passou o fogo, e perceber então que este é um fogo que está a lavrar há imensos dias, e que não dá tréguas aos bombeiros e às populações. A Tomar TV vai continuar então aqui em Vila de Rei, também uma ação para perceber o que se está a passar, se há feridos, se não há feridos, que casas é que arderam, e o que é que sobrou destes dois concelhos, ou de todos estes concelhos do Médio Tejo, onde o fogo passou e pouco deixou. O ponto de situação neste momento aqui no Concelho de Mação? Olha, neste momento a frente que veio com grande intensidade até aos limites do concelho está consolidada e não há área significativa ainda ardida do Concelho de Mação, apesar da extrema violência com que a frente de fogo chegou junto do limite, foi possível controlá-la. Neste momento estamos a consolidar as operações, estamos a tentar aceirar algumas das frentes de fogo e pronto, é com algum receio que vemos naturalmente aproximar um novo dia, porque o período de reacendimentos ainda é muito elevado, mas neste momento não temos ainda a lamentar a área ardida no Concelho de Mação deste incêndio. Mas tiveram já de outros, não é? Portanto é um incêndio que surge alguns dias depois de o Concelho de Mação ter sido investigado por incêndios, não é? Exatamente, foi mais doloroso do que o costume, porque vem na sequência de um grande incêndio em que perdemos quase 18 mil hectares e por isso foi um choque ainda maior. Mas nós estávamos de algum modo a antecipar este desfecho e há quase 2 dias que andamos aqui na expectativa que viesse a acontecer exatamente o que aconteceu e portanto tomámos precauções acrescidas para evitar mais a área ardida e foi, digamos que podemos rotular a operação de um sucesso. Mas porquê é que isto acontece? É a acumulação de combustível na floresta aqui em Mação? Não apenas em Mação, é um problema do país. Nós temos vindo a alertar desde 2003 que os grandes incêndios florestais são cíclicos e que não vão parar enquanto nós não mudarmos a forma como gerimos o território. Mas isso também parte dos autarcas, não? As autarquias têm um papel muito reduzido aqui, porque a autarquia, mesmo em termos de ordenamento do território, tem limitações severas na sua ação. Está a falar de alguma coisa relacionada com o Instituto Nacional de Conservação das Florestas? Não, estou a falar que o problema que nós temos é complexo. Primeiro temos que perceber que temos um tecido fundiário com uma área de propriedade, média de propriedades, que já não é deste tempo, não é? A nossa média fundiária no Concelho de Mação é cerca de meio hectare. E depois isso avoluma uma série de problemas que nós temos na gestão do território, a saída das pessoas e o facto das propriedades serem tão pequenas que nem vale a pena vender, nem vale a pena tratar e, portanto, vai-se gerando ali uma situação que a sociedade rotula de abandono, mas que na prática é uma decisão inteligente de gestão, que é, se a rentabilidade é pouca, também o investimento tem que ser pouco, porque senão acaba por ser um prejuízo para o proprietário o facto de ter aquelas propriedades. E isso depois tem consequências, porque digamos que a forma mais fácil de perceber o problema é que o somatório de decisões inteligentes e acertadas de milhares de proprietários acaba por dar origem a um desastre em termos de coletivo, porque essas escolhas acertadas individuais na prática depois acabam por originar uma paisagem sustentável
que ajuda a propiciar os grandes incêndios florestais. Os proprietários precisam de alguma forma de incentivo ou de sensibilização para essa tarefa de limpeza de terrenos e por aí em diante. Qual é o papel aqui da autarquia e depois num nível superior do governo? O que nós temos vindo a alertar mais do que... A primeira coisa que nós temos que perceber é que quando se fala de limpeza, a limpeza é um conceito muito urbano. A limpeza das áreas florestais, da forma como ela está a ser utilizada em termos de comunicação, não é possível, porque o custo da limpeza muitas vezes supera o valor da propriedade. E sendo uma operação que é rotineira e que se tem que repetir a cada 3, 4 anos, porque a massa combustível volta a crescer, é inadmissível que um proprietário tenha uma propriedade e a cada 3 ou 4 anos invista 3/4 do valor da propriedade em operações de limpeza e, portanto, seguindo esse caminho, o proprietário tornar-se um escravo da sua propriedade, o que não é possível. Existem outras formas, nomeadamente o que temos que perceber é que para termos áreas sujas temos que ter áreas limpas e que temos que conseguir contrabalançar áreas que vão elevar da carga combustível com áreas onde não existe carga combustível. Isso no passado era uma coisa que acontecia naturalmente, porque tínhamos áreas de aptidão florestal com mais elevada carga combustível, mas depois tínhamos muitas áreas agrícolas que compartimentavam essas áreas e que serviam de tampão nestas situações dos grandes fogos. A agricultura de subsistência desapareceu, passámos a ter um contínuo. E hoje o grande desafio que a nossa sociedade tem é encontrar novas formas de fazer essa ação sobre o território e sobre a paisagem, percebendo claramente que o tempo do agricultor individual neste concelho desapareceu, porque as propriedades são tão pequenas que não é viável subsistir da agricultura e as pessoas hoje partiram e têm outras atividades, mas se queremos voltar a estabelecer aqui o equilíbrio, temos que fazer essas ações do passado. Só tenho 2 últimas questões. Uma tem a ver com o papel do Governo e como é que tem apoiado aqui o Conselho de Nação. Olha, uma das grandes lições que nós fomos aprendendo com os incêndios é que não há uma solução milagrosa. O país, para conseguir resolver a questão dos grandes incêndios florestais, tem que fazer muita coisa bem. Tem que fazer bem vigilância, tem que ter bons estradões, tem que ter boa primeira intervenção, tem que ter bons sistemas de combate, mas tem que ter uma coisa de base que nós não temos, que é uma floresta que seja possível defender. E para termos uma floresta possível defender, temos que ter ordenamento. Para termos ordenamento temos que ter escala e, portanto, temos que ter projetos grandes. E, infelizmente, aí há um papel forte dos governos, que é no criar de apoios e no criar de estímulos a que as pessoas se associem e consigam gerir conjuntamente pequenas parcelas, que efetivamente os governos até aqui foram muito parcos nesse tipo de... Apesar de politicamente o defenderem, no concreto as ajudas foram nulas, praticamente. Portanto, não houve ajuda do Governo nesta... Não houve. E a nível dos incêndios que investigaram aqui o Conselho, tiveram acesso a algum tipo de fundo para reconstrução? Até ao momento nós solicitámos a declaração do estado de calamidade para a Conselho de Nação, ainda não foi confirmada essa situação e não temos mais nada para além das comuns, o apoio ao restabelecimento da atividade económica perdida, os apoios aos bens agrícolas danificados e para a reabilitação de casas habitadas permanentemente. Não tem montante estimado do nível de apoios? Para as casas, sei que neste momento o dano que foi calculado foi à volta de entre 500 e 600 mil euros para as habitações que foram consumidas pelos fogos. E que foram quanto? Salvo erro, e peço desculpa que a minha cabeça a esta hora, mas penso que foram 15 habitações atingidas. Deste incêndio, portanto, ainda não há feridos, não há qualquer Não há feridos, nem área ardida praticamente, nem evacuações, nem nada. Foram 2 dias de trabalho consecutivo, hoje um dia especialmente difícil de combate, mas o combate verificou-se ainda no Concelho de Vila de Rei e, portanto, não temos ainda área alimentar. Ok, muito obrigado então.